Olá, Alivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Hoje, Alivaldo, finalmente acontece a reunião das comissões de Finanças e Constituição e Justiça. O governo do estado tenta avançar e aprovar na Assembleia Legislativa a autorização para 4 operações de crédito, Alivaldo. Pois é, Nádia, foi bem sucedida a participação do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, ontem lá na Assembleia Legislativa, explicando detalhe por detalhe cada operação de crédito, a instituição financeira, a mais polêmica, que é o Banco Brasil Plural, porque ele foi escolhido pelo governo e com aval, inclusive, da Secretaria do Tesouro Nacional. Agora, que empréstimos são esses que foram detalhados ontem pelo secretário Rafael Fonteles? O maior deles, Nádia, é o de 1 bilhão e 500 milhões de reais, referente a investimentos previstos no plano plurianual lançado semana passada, mas que será enviado, Nádia, para a Assembleia Legislativa para ser transformado em lei. Esse é um dos motivos, por exemplo, alegados pelos deputados que estavam no primeiro escalão, os 6 deputados que voltaram para a Assembleia exatamente para indicar obras do PPA, levando em conta essa operação de crédito de 1,5 bilhão de reais. A outra operação é de 1 bilhão e 200 milhões de reais relacionados a alongamento da dívida. Para o secretário Rafael Fonteles, esse é um recurso que vai permitir o Estado a ter uma dívida, hoje, Nádia, em torno de 4 bilhões de reais, e isso representa um desembolso anual de 700 milhões de reais. Esse desembolso será maior porque com esse financiamento ele permite um alongamento dessa dívida e, consequentemente, os encargos serão menores. O outro empréstimo gira em torno de 115 milhões de dólares. Transformados em reais, no câmbio de hoje, gira em torno de 400 a 450 milhões de reais, que serão investidos em obras para o programa que hoje representa o programa Viva o Semiárido, que é recurso internacional do Banco Interamericano, através desse FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. E, finalmente, a quarta operação de crédito ou empréstimo que o governo pretende ter o aval da Assembleia, ou precisa do aval da Assembleia, é o de 100 milhões de reais para investimentos em equipamentos para a segurança pública estadual. Hoje será um dia importante, Nádia, porque ocorrerá uma reunião deliberativa de 2 comissões, a de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças. O esforço será para discutir e aprovar as 4 operações de crédito para, quem sabe, as mensagens seguirem aí direto para o plenário para uma discussão e primeira votação ainda na sessão de hoje. Como vai se comportar a oposição, Alivaldo, hoje? Nádia, a oposição ontem foi representada pela deputada Tereza Brito. Fez os questionamentos, eu acho que a dúvida é exatamente essa. Os questionamentos seguem, a oposição questiona principalmente a instituição financeira relacionada ao empréstimo de 1,5 bilhão, que é o Banco Brasil Plural. Esse é o único senão, a meu ver, dos deputados de oposição. Possível que essa parte aí, se tiver alguma reação, é a votação contrária nessa parte. Nos demais, eu acredito que a oposição, mesmo com os questionamentos, com a exigência de explicações e transparência dessas operações de crédito, eu acho que fará suas ponderações, mas não criará obstáculo à aprovação dessas mensagens. Alivaldo, falando sobre a sucessão de 2020, os partidos da base do prefeito também começam a se organizar. É verdade, Nádia. O prefeito Firmino Filho, em 2016, ele foi fundamental na montagem dos 4 blocos de coligações proporcionais, que reúne partidos disputando vagas na Câmara Municipal de Teresina. Essa regra acaba para 2020. Coligação é proibida. Com isso, a situação muda completamente. Cada partido deverá apresentar sua chapa própria. O prefeito Firmino Filho tem uma base aí com quase 10 partidos pequenos, médios e grandes. Então é preciso haver uma reestruturação. E o Patriota sai na frente. Depois de reuniões, conversas, entendimentos, o partido deverá participar da eleição de 2020 com a seguinte formação, diria, titular, digamos assim. O time que tem mais visibilidade no Patriota: Valdemir Virgínio, que é um vereador ainda do PRP, eleito do PRP em 2016, Zé Filho, que é do Avante, vai para o Patriota, Gustavo de Carvalho segue no Patriota, que o Patriota era o PEN, ele foi eleito do PEN, 2 vereadores inclusive. Neto do Angelim, que era do PSDC, também migraria para o Patriota. E tem mais.
Aí tem os suplentes que estão no exercício de mandatos na Câmara Municipal de Teresina. Pedro Fernandes, que é do PRP também, Stanley Freire, que foi eleito aí pelo está no PRTB, aliás, no PSD, melhor dizendo, Nilson Cavalcante, é do PTC Avante, que deve migrar também para o Patriota. E eu botei indefinida a vereadora Poliana Rocha. Ela não definiu a situação, ela é filiada ao PV, mas há informações de bastidores que ela não está nada satisfeita, confortável no PV. O motivo, a presidente estadual da sigla, a deputada Tereza Brito, estaria disposta a bancar aí uma candidatura de um assessor na Câmara Municipal do próximo ano. Ficaria, então, em segundo plano, a vereadora Poliana Rocha, que estaria aí com o pé fora do PV. Esse é assunto aí para ainda ser decidida nos próximos meses, quem sabe. Aí no final Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, o senador Ciro Nogueira apresentou um projeto na Comissão de Infraestrutura ou de Desenvolvimento Regional do Senado, muito importante para o Piauí, Nádia. A Codevasf, quando foi criada, colocando o Vale do Rio Parnaíba, um município dos 224 não integram essa ação da Codevasf. É o município de Cajueiro da Praia, lá no extremo norte do estado. Por quê? Porque ele não integra a bacia do Rio Parnaíba. Nesse projeto, o senador Ciro Nogueira propõe que os rios que integram lá o município, que tem ligação direta com o oceano, também possam ser envolvidos na bacia do Rio Parnaíba e nas ações da Codevasf. Se aprovada na Comissão de Infraestrutura, é uma proposta de caráter terminativo, segue direto para a Câmara. E aí a Codevasf poderá atender uma população a mais, em torno de 7 mil famílias, 7 mil habitantes, que são habitantes, em sua grande maioria, carentes e que precisam desse braço de ação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Obrigada, Alivaldo. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã.